Bom, a outra notícia que eu trago nesta noite calorenta de Belo Horizonte é uma notícia recente também, que nós discutimos no Proibidão, que foi ao ar na quarta-feira. Se você não ouviu, entre aí no site, no Facebook da Rádio Web Feito em Casa, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e procure pela live do Proibidão, que foi ao ar quarta-feira às 20 horas. Nós discutimos na ocasião, Sheila Moreira diz que adora esse programa, obrigada, a soltura dos presos aqui, especificamente em Minas Gerais, por causa da pandemia. E na ocasião eu expliquei que, como existem presos que saem para trabalhar e voltam, e os demais estão numa condição de confinamento, se esses que saem e voltam contaminam os demais, o risco seria muito grande. E aí, eles poderia contaminar tanto preso que não teria leito nem para eles e nem para a gente. E então, a Secretaria de Segurança tomou a decisão de soltar temporariamente alguns presos. É óbvio, gente, que não foi sem critérios, porque a gente comenta como se o pessoal não soubesse o que está fazendo. Eles sabem dos riscos. O processo de tomada de decisões não é igual a gente faz na vida da gente, do nada à torta e à direito. Enfim, optou-se por soltar alguns presos para que não entrassem e saíssem das cadeias, colocando em risco a vida dos demais, que, se contaminados, ocupariam leitos e não teria pra gente. Você imagina uma ala de um presídio contaminada, que transtorno. E o Estado não pode se negar a prestar atendimento médico sob pena de indenizar os familiares do preso. Então, não tem saída. É melhor esse povo na rua. Claro, gente, que não são presos perigosos. São pessoas que praticaram delitos que a gente chama de menor potencial ofensivo. É melhor esse povo na rua do que ocupando nossos leitos. Mas aí vem a notícia que diz o seguinte, do jornal Estado de Minas, no portal UOL. 1/3 dos presos soltos em Minas Gerais durante a pandemia voltou a cometer crimes. Levantamento feito pelo Ministério Público entre março e dezembro de 2020 mostrou que 33,65% dos detentos que saíram dos presídios se envolveram em delitos. E aí eu queria pedir uma ajuda aos universitários da esfera criminal. Porque até onde eu sei, dos presídios comuns, fora a PAC, a reincidência é de 75%. Se dos que saíram, 33% voltaram a praticar crime, nós estamos no lucro, não estamos, não? O que eu quero discutir aqui com vocês é
a forma como as estatísticas são jogadas na mídia, sem referência para que você consiga calcular se o que está acontecendo é bom ou é ruim. 33% dos presos soltos durante a pandemia voltaram a praticar crimes. Uai, mas quando eles acabam de cumprir pena ou quando eles fogem, 75% reincide. Então nós não estamos no lucro, não? Bom, diz a matéria o seguinte: com a pandemia da Covid-19, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ainda em março do ano passado, editou um ato que recomendou aos juízes criminais e de execuções penais a aplicação de penas alternativas para evitar aglomeração em presídios, como a prisão domiciliar aos presos de regime aberto e semiaberto ou a aplicação de outras medidas para aqueles que se enquadrassem no grupo de risco. E aqui vale um comentário. O Tribunal de Justiça fez essa recomendação. Não foi da cabeça do secretário, não foi da cabeça do governador, foi uma recomendação. Entende que eu falei que não é igual a gente toma decisões? É claro que eles têm que se embasar em alguma coisa. Uma autoridade não pode sair por aí determinando soltura de quem quer que seja, ainda que seja pela pandemia, sem ter um documento que o garanta. E aí, o Ministério Público faz esse levantamento e mostra que 1/3 dos detentos que deixaram as penitenciárias voltaram a cometer crimes. De acordo com o levantamento, 12.385 presos foram liberados entre 16 de março e 31 de dezembro. Gente, isso é em todo o estado, tá? Em todo o estado. Dos crimes com mais registros envolvendo detentos que saíram das penitenciárias, vale destacar registros que envolvem violência doméstica. Então veja aí a importância de nos posicionarmos também em referência, na verdade, a essas mulheres que tiveram seus maridos e companheiros de volta e apanharam e foram agredidas verbalmente, enfim, acabaram gerando a maioria dos casos de reincidência desse 1/3 que saiu por causa da pandemia. Foram ameaças, agressões, lesões corporais e descumprimentos de medida protetiva de urgência. Teve ainda estupro de vulneráveis, homicídios e estupro de não vulnerável. Em relação aos homicídios, o levantamento contabilizou 200 registros, sendo 123 tentados e 123 consumados e 77 tentados. O Ministério Público também constatou 845 registros de tráfico ilícito de drogas, envolvendo esses presidiários que foram liberados, além de furtos,
roubos, lesões corporais, estelionatos, extorsões, torturas, entre outras. Eita, povo! Fizeram a farra. E Belo Horizonte lidera esses registros. Então, desse 1/3 que saiu e que voltou a praticar crime, a grande maioria, é feio falar no português, né? Redundante. A maioria foi em BH. O levantamento indicou que os crimes envolvendo presos soltos durante a pandemia ocorreram em mais da metade do estado. 450 municípios registraram ocorrências com esses presos. No topo da lista das cidades em que foram registrados crimes está Belo Horizonte, seguida de Contagem. Sete Lagoas aparece na 3ª posição e Uberlândia também se destaca nessa lista. De acordo com o Ministério Público, 4.335 presos que não foram liberados durante a pandemia contraíram Covid dos presídios. Ao todo, 9 detentos morreram por complicações da doença, o que dá uma taxa de letalidade de 0,2% no sistema penitenciário estadual. Então, assim, devem ter pego de agentes, de funcionários. Agora, você imagina se os presos tivessem, quem está no semiaberto, tivesse indo e voltando, levando a Covid para dentro do presídio. A letalidade seria muito maior e a contaminação também. Para a promotora de justiça Paula Aires, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, presos beneficiados pelo regime domiciliar ou que tenham sido contemplados com medidas alternativas precisam ser muito bem monitorados para que a pena seja devidamente cumprida. E quem vai monitorar? E como que se monitora, meu amor? Tem como? O Estado não dá conta. É muito mais gente praticando crime do que funcionário público, agente penitenciário, agente policial e etc. O povo fica dando umas soluções assim, né? O Estado tem que fazer isso. Tá, mas como? Porque só esbravejar não adianta. Abre aspas. O benefício da prisão domiciliar ou das prisões alternativas devem ser aplicadas àqueles que se encontram no grupo de risco e eles devem ser monitorados de forma bastante cuidadosa pelos órgãos de segurança pública, fecha aspas. Fala órgãos de segurança pública como se fosse uma máquina que trabalha sozinha. Não, é preciso ter gente suficiente. E a gente suficiente que tem, que não é suficiente, tá no presídio tomando conta dos que ficaram lá. O Ministério Público tem tentado revogar os benefícios dos presos que descumpriram as medidas e busca ainda a monitoração contínua de todas as pessoas liberadas do sistema prisional mineiro. Também em nota, o Ministério Público informou que o levantamento foi disponibilizado a todos os promotores de justiça do Estado que atuam na área criminal e de execução penal, que poderão avaliar e requerer a revogação do benefício da prisão domiciliar, bem como a instauração de procedimento para a apuração de falta grave. Pois é claro que em se tratando de falta de crimes graves, claro que essa pessoa tem que ser recolhida e tem que voltar para dentro da cadeia. Mas e quando não é falta grave? E aqui eu vou fazer papel de advogado do diabo. O sujeito volta para a cadeia. Os sujeitos, né? Porque não é um só. E contaminam os outros e enchem as UTIs e nós. Vocês entendem que a gente está entre a cruz e a espada? Soltar a presa é uma droga, não soltar
pode ser pior. E aí? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Sabe? Não é uma decisão fácil. O que é melhor? Deixar o preso morrer sem assistência por Covid na penitenciária, recolhendo de volta esse pessoal que foi solto e que está cometendo crimes e pagar indenizações milionárias às famílias depois? Prestar assistência a esses presos, faltando leito para nós? E aí nós vamos morrer e o Estado não vai ter que pagar a indenização para as nossas famílias, porque nós não estávamos sob a tutela do Estado? E aí? Porque falar é fácil, né, gente? Ah, porque é um absurdo o Estado soltar preso. Absurdo maior é faltar leito para mim, porque está sendo ocupado por um preso. Eduardo Souza, muito obrigada, Eduardo. Acabei de ganhar um presente do TikTok. Obrigada, Eduardo. Então, assim, é muito complicado você simplesmente criticar, dizer que o preso não deve ser solto e depois você vai aguentar o galho de não ter UTI, que seja leito de enfermaria, de não ter oxigênio para mim, para você, para sua filha. Obrigada, Eduardo. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela ao avaliar essas questões. Tem muita coisa por trás dessas decisões. E é como eu falei, óbvio que em se tratando de crimes graves, não há nem que se questionar. Agora, crimes menores, pequenos furtos, crime de ameaça, não sei. Sinceramente, eu não sei. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!